Um olhar que fala bem mais que 1000 palavras. O ditado é popular e, por aqui, ele é assertivo. Sorrisos ao falar do tempo de convivência. A gente brincava muito aqui no tapete. Tinha um tapete aqui, como é que era? Era um tapete. Ele era marrom claro, aquele marrom meio amarelo. Ele era esse marrom e era bem peludo. Aí vocês ficavam aqui na sala? Meu pai sentava bem aqui, É? encostado no sofá. Aí ele ficava aqui contigo. E o bebezinho bem ali. Quando minha mãe tava aqui pra dentro, eu falei assim: pai, você pode tirar a rodinha pra poder andar de bicicleta? Aí eu falei. Aí ele falou que podia. Aí minha mãe falou assim: mas toma cuidado. Aí a gente foi lá pra rua e ele começou assim, me segurar no banco. Aí eu fui. Aí depois eu fui pegando o jeito e aprendi. A tristeza em lágrimas ao imaginar que do presente e do futuro a única certeza é a ausência física. Meu pai é meu vigia, porque ele fica me vigiando lá do céu. Saudade de um herói. Quando eu disse para ele que eu estava grávida, ele mal acreditou, ficou sorrindo bastante e disse para mim que ele queria o primeiro filho menina. Aí quando eu fiz a ultrassom, que ele soube que era menino, que ele viu, ele ficou muito feliz. A Maria, eu disse: mas você não era um menino, uma menina? Aí ele disse assim: mas o primeiro filho sempre é bom ser menino. Ele ficou muito feliz. Ele era um pai muito presente em tudo. A gente até pensou que ela não ia ter mais assim essa felicidade, esse brilho que sempre teve dentro dela. A gente pensou que ia praticamente se apagar com a morte dele. Mas graças a Deus, todos os dias a gente tenta, eu como mãe, dar força para ela e tento também ter força, porque não é fácil. Desde do nascimento, ele sempre foi um paizão. Ele sempre foi um pai muito presente, sabe? Os primeiros dias, aquele primeiro mês de adaptação, sempre foi muito presente. Ele me ajudou muito, me ajudava muito, acordava à noite, trocava fralda. Amor pela farda, amor pelos filhos, pais, homens que realizaram o desejo de servir a sociedade, mas que perderam a vida e também a oportunidade de verem os filhos crescerem. Quando o bandido mata o policial, ele não lembra que ele tem família, gente, mas ele tem família. Então, domingo, quantas crianças que perderam seus pais, principalmente os policiais que saíram para trabalhar, Então, assim, isso dói demais. É muito difícil. Sempre teve essa vontade, de ser pai e mãe. Lavínia foi um sonho realizado, E, assim, a minha primeira gestação foi um pouco complicada, Eu tive que parar de trabalhar e aí, com quase 3 meses, eu perdi, Porque nesse período eu tinha muito sangramento e aí eu acabei perdendo. E aí, 1 ano depois, vamos ter um filho. E aí veio a Lavínia, E Lavínia foi uma criança muito desejada, Até porque a gente já tinha tido essa perda, E aí ela era como se fosse o resultado, justamente. E ela foi uma criança muito desejada, muito esperada. A gente idealizou tudo, um chá, um enxoval. Ele queria que fosse, sempre que puxasse algo relacionado a rock, porque ele gostava muito de rock. E eu já não queria, entendeu? E tanto que o nome ele queria Morgana e depois de uma série de nãos, acabou chegando em Lavínia. Soldado Francinaldo, 13 anos na corporação. Soldado James Fernandes, 8 anos. Soldado Caldas, 6 meses na Polícia Militar. A missão foi dada e cumprida. Homens que perderam a vida enquanto trabalhavam. Pais que deixaram nos filhos uma certeza. Meu nome é Isabelle, eu sou filha do soldado Caldas
Meu pai é meu herói. Meu nome é Laura Sofia, eu sou filha do Francinaldo e meu pai é o meu herói de farda. Meu nome é Diogo, eu sou filho do Francinaldo e ele é meu herói de farda. Meu nome é Lavínia, filha do James Fernandes, o meu herói de farda. Porque ele era muito presente, ele era um paizão mesmo. E aí eles eram grudados, faziam muitas coisas juntos, entendeu? E aí ela guarda essas coisas, esses momentos. Ela não lembra muitas coisas e detalhado, mas ela tem aquela lembrança dele, da presença dele. Ele era muito preocupado com ela, dizia que amava ela. Assim, era aquele amor mesmo de pai e filha, saía muito, se divertia, a gente sentia que ela ficava mais feliz. Ele fazia tudo, era um pai assim que presente mesmo. Não me deixava só momento nenhum com os meninos, em momento nenhum. Todo tempo ele estava junto comigo, junto com eles, até o dia. Soldado Francinaldo entrou na corporação no ano de 2000. O trailer que ele trabalhava foi alvejado por vários tiros. Porque esquecer, eu nunca vou esquecer, mas foi um momento muito difícil para mim falar, principalmente para ela. Ela, assim, quase não entendia nada, assim, apesar de ser menor. Ele não, eu contei para ele, conversando com ele mesmo, explicando para ele o que tinha acontecido. Mas para ela acho que foi muito mais difícil eu contar. Ela era menorzinha? Menorzinha na época. Muito difícil mesmo. Soldado Fernandes estava em missão, trabalhava no serviço de inteligência, também morreu defendendo a sociedade. Hoje ela já aceita certas coisas, né? Ela já não me cobra mais como ela cobrava antes. Ela já entende, né, que o papai trabalhava, que o papai era policial, né, que ele foi para um lugar onde ele estava trabalhando e que aconteceu algo com ele, né, ele foi machucado e ele precisou ir morar no céu, né, o papai do céu precisou dele lá. Então hoje ele mora lá e ela sabe, ela entende que ele não vai mais voltar, que hoje a nossa realidade é mamãe e a Lavínia. Ela sabe que ela sabe, né, ela já entende, entendeu? E ela já aceita. Soldado Caldas, poucos meses atuando na cidade de Tufilândia. Criminosos atiraram nele dentro de uma agência dos Correios. Assim, na verdade, quando ela soube do ocorrido, ela simplesmente gritou, entrou em pânico. E a gente mais ainda sem saber como lidar com a situação. Foi bem complicado. Com a morte, a nova realidade. Eu ajo de maneira cautelosa, né? Procuro acompanhar ela todos os dias na escola, aonde ela possa estar convivendo para ver se não está tendo nenhuma consequência, principalmente na sala de aula. Difícil demais. Acho que foi a coisa mais difícil da minha vida. Para mim dar essa notícia para eles e assim, eu tentando, porque todo mundo, eles dois já estavam dentro do quarto quando alguém veio me falar aqui e eu até para mim eu não estava acreditando que isso era verdade, porque eu tinha acabado de falar com ele no telefone. 6h30 eu falei com ele no telefone, aí por isso que não, o moço que veio aqui avisar, aí eu disse, não pode ser, eu acabei de falar com ele, para mim não caía a ficha todo o tempo, não pode ser verdade. Como eu queria que não fosse verdade, mas infelizmente foi. O primeiro ano foi o mais difícil, né? E aí a minha mãe ainda estava comigo, então a gente sempre tenta passar junto, sempre tenta estar todo mundo junto. E o segundo ano a gente já foi observando que as respostas... Sabia que tem 3 suaves e 3 fortes? Tá bom. A gente foi observando que as respostas que a gente dava para a Lavínia já não eram aceitáveis, né, por ela. E aí, o ano passado já foi mais suave para ela, né, porque ela já passou a compreender, né, o que é morte, né, ela já passou a entender mais, né, que o papai não vai voltar e que aquele dia é um dia que a gente comemora, né,
com o pai, mas independente do papai não estar presente, a gente comemora de uma outra forma. Esta é a Lavínia. Na caixa, alguns pertences do pai dela, o soldado Fernandes. Isso aqui é umas coisas que eu brinco muito. Esse óculos dele. Tem esse bonequinho aqui também dele. Tem também os broches e tem vários. Essa do Flamengo foi o último presente do Dia dos Pais, né? Que a gente fez o café da manhã para ele. E aí ele estava em serviço e a gente fez uma surpresa, fez um café da manhã surpresa, né? O nome dele, o time que ele torcia, né? O time que ele torcia e o número que ele gostava, né? Número 7. E essa outra roqueiro. Qual o nome aqui que todo mundo conhecia? Conheceu porque em meio a uma ocorrência, né? Ele de folga, né? Foi intervir em um assalto a ônibus e ele estava usando essa camisa e acabou ficando conhecido como Pantera, né? Porque no meio da confusão toda, ele vestido com a camisa, ficou conhecido como Pantera. Eu tenho aula de música na escola. Aí tu vai ser que nem um papai, tocar também, né? Quando eu aprender a tocar. Quando morre alguém, nasce um sentimento, o sentimento de querer transformar o luto em luta. E foi exatamente isto que aconteceu aqui. Nasceu o Instituto Soldado Fernandes há 2 anos e meio. Fernandes, o pai da Lavínia, aqui se tornou um lugar de aconchego e acolhimento para pessoas que sofrem todos os tipos de dores, inclusive os filhos que perderam seus heróis de farda. A dor de Isabelle muitas vezes foi para o papel. A primeira cartinha que ela fez para o pai foi no dia do velório. Pai, eu te amo muito, porque você morreu. Meu amor, obrigada por tudo que fez. Porém, por mim, pelo amo, abraços, carinhos, ensinando andar de bicicleta, meu bate meu coração bate, te amo. Isabelle e mamãe Josibel. Participa, ela faz cartinha na escola, já teve vez que ela fez, né? Ela, mãe, eu quero dar essa camisa pro meu pai. Aí eu tive que conversar com ela, aí a gente foi até o cemitério nesse dia e a gente colocou na camisa, né? A lembrancinha que foi dada na escola. Vocês levaram pro cemitério? Isso, tivemos que colocar lá. Eu acho que era uma maneira de aliviar mais, vamos dizer, um pouco a dor. Policial, profissão perigo. Muitas vezes o ofício custa a própria vida. Quando a vida é tirada, sim, vai trabalhar e volta morto. Então sofre. Porque eu tiro pela própria Lavínia. Que ela perguntou, vó, por que meu pai teve que entrar na polícia para morrer? Eu disse, não, ele não teve que entrar na polícia, foi o momento dele. E eu falei para ela não ficar pensando que quem entra na polícia morre. Não é bem assim, mas acontece. Daniela nunca imaginava que o telefonema do marido no fim da tarde seria o último. Era para ser mais um dia de trabalho normal para o Francinaldo lá no trailer da Vila Nova. Ele falou com a esposa ao telefone, mas meia hora depois ela recebeu a notícia de alguém que veio até aqui para contar que ele havia sido atacado e não resistiu aos ferimentos. Na época, o Diogo tinha 11 anos de idade e a Laura tinha 4, mas até hoje é impossível falar no assunto sem se emocionar. Se você pudesse fazer um pedido para o Papai do Céu, qual seria seu pedido? Que trouxesse meu pai de volta pra cá. O herói se foi, mas o amor, este é eterno. Era legal, assim. O que você tem mais saudade do papai?
tudo. Assim, muito triste, eu sempre sinto saudade do meu pai.